E aí, pessoal, tudo bem? Uma das maiores dificuldades, não, é estabelecer os limites de integração. Mas existe um procedimento uniforme que é bem simples, né, para a gente poder definir os. Primeiro, a gente vai fazer um esboço das regiões de interesse e depois a gente. Então, a gente vai ilustrar esse procedimento, no caso, e encontrar, né, é um caso simples, né? Integrais duplas em coordenadas retangulares, né? Cartesiano. Então, não existe mudança de coordenadas. É basicamente o tipo de sistema de coordenadas. Então, foi que a gente quer calcular a integral, né? Sobre uma região R definida. Integral de R. Uma dada f de variáveis. E ela é integrada em dy e em dx. Tá? E essa região R é compreendida, é a região compreendida entre curvas quadrado igual a 1 e x mais y igual a 1. Então, primeiro a gente está interessado em relação a y. Está olhando aqui a variável y. Exato. Então, a gente coloca ela, né? Coloca ela nos limites. Saber estabelecer. Primeiro, a gente poço da região. Uma parte preenche quadrado mais igual a 1. É a equação do círculo unitário. E a outra compreende a equação de uma reta. Eu estou interessado, né? Minha. Então a questão agora é como que a gente vai estabelecer os limites, né? Se a gente está interessado em y, né? Então a gente vai manter x e deixar o y variar, né? O y aumentar, já que a gente está integrando em relação a y. O ponto x 9 ele vai traçar uma linha vertical, criando, né, para um dado x fixo, né, fixo, a gente está caminhando ao longo de. Se a gente integrar os valores de y, então nessa vertical, né, ela entra na região R, aí entra nas equações, né, e a ação vai sair, né, vai integrar do valor de y entra na região R até o valor que essa linha sai. Então, a gente vai finalmente deixar o x, tá? Integrando do valor mais baixo de x, tá? Que ela intersecta R, o valor mais alto. Então, a gente fazer essa ideia, né, nessa
piada, né? Primeiro a gente traça uma linha vertical, né? E aí a gente percebe, né, que x criando região, ela vai entrar na reta, né? A reta, e vai sair pelo círculo, né? Então a gente vai olhar as duas equações. Ela entra na reta e reta seja x, né? E o mesmo vale, né? Ela sai pela equação do círculo, né? Como é a primeiro quadrante, y é igual a 6 de. Né? Então é isso. Essas são os dois limites de integração. E aí, se a gente olhar, né, ela intersecta R nos dois pontos, né? Quais são os pontos em que essas linhas toca primeiro no zero, né? A zero. E depois ela toca, se a gente for variando, caminhando cá, né? A primeira linha começa no a zero e a última linha começa no a 1. Então, para a gente, esses são os limites da integração x, né? Então, agora que a gente tem o limite, a integração fica R, F, x, né? Primeiro. Vai ser simplesmente a integral 0 até 1, né? Que é a variação em x, tá? Da integral de 1 menos x até, certo? Que é a y, da própria função, aí integrado primeiro em y. O cálculo da integral dupla, ela também pode ser reversa, né? Às vezes é conveniente a gente poder calcular integrando em x primeiro e em y depois. E aí o procedimento é tomar y fixo, tá? E aí variar, né? Variar aumentando o valor de x. Então a gente traça uma tal de aumento variável. A gente integra o valor de x então tal da equação que entra em R e até a equação que sai, né, de R. E aí a gente escolhe os limites de y, né, apropriadamente, incluindo todas as linhas horizontais que intersetam R, né, saindo da prescrição da integral anterior, né. Então, se eu quiser fazer essa mesma integração, só que no sentido contrário, né, é calculado primeiro em dx e y, o que a gente vai ter, a gente figura, né, dessa vez primeiro. Então eu quero olhar a reta. Então a gente, de novo, a gente entra pela reta, sai pela curva, né, pela curva. E aí a gente precisa descrever essas equações, né, como função de y e não funções de x. Aqui no nosso caso, né, também varia de 0 a 1, né, superior, então é igual. E o segundo limite, né, a gente entra primeiro reta, né, equação de reta escrita então, de y é y, regra de 1 menos y, até a equação da diferença, raiz de 1. Né? E aí a gente oh, ordem da integração, né? Primeiro dy. Bom, então, um exemplo
O exemplo é o seguinte, né? A gente vai calcular. A gente quer calcular a integral dupla com R x dA. X dA, onde a região R é a região finita, que é limitada pelos eixos e pela equação 2y mais x a 2. Então, se a gente fizer primeiro o esboço da região, né? Então, se a gente fizer um esboço da região, a ação tem yx. E aqui a gente tem reta, né? Uma reta ativa aqui. E, bom, então, região R interna, né? Interna esse triângulo. O triângulo toca eixos A1 e aqui. Então, a próxima coisa é encontrar os limites. Então, pode usar tanto frontais, né? Pode escolher a que for mais conveniente, né? Então, a gente vai encontrar primeiro usando as retas frontais, tá? Escrever funções x, x, e aí a gente vai conseguir os limites, né? Então, se a gente olhar com retas horizontais, a gente vai ter a reta que entra pelo eixo, né? Baixo. Então, o nosso limite inferior, né? A zero. E ela sai pela equação da reta, que é 1 menos x. E qual que é a variação? X ele vai variar de zero, né? Zero. Então, as então, para x, integrar por último em x, né? X 0 até 2, né? Até 2. E y é a seta olhando, ela entra em y a 0 e sai em y igual a 1. Isso aí, né? Está integrando primeiro y, né? X. Né? E aí finalmente a gente pode calcular as integrais. A gente calcula primeiro a integral de dentro, depois a integral de fora. A integral de dentro, né? Vai ser a integral de x, né? Em dy, x é uma constante, então xy avaliado entre 0 e a equação, né? Isso é bem imediato, né? 2. E aí a gente vai ter essa aqui, é o resultado da integral de dentro. A gente integra isso de novo, mas nos limites da integral de fora, né? Então, fora é a integral disso, isso, né? Então, quadrado, 2 mais 6, né? Calculado nos limites de integração, que eram de 2, né? É gato, né? Terço. Então, esse é o final. Esse é o final da questão, né? Essa é. Tá? Então, eu vou deixar um exercício para ver, que é encontrar a massa da região
com R, limitada por y igual a x mais 1, y igual a x quadrado, x a zero e x igual. Então, a gente tem 4 equações inteira, né? E a gente precisa da função da densidade, né? Se a densidade dada por delta de y igual a xy. E a segunda questão, encontre o volume tetraedro. Então, a gente quer um volume de um tetraedro plano x, e vamos ver, saber o volume. Eixos, né? Um. Aqui, né, z é uma função. Ok? Então, hoje, né? O procedimento é o mesmo, né? Do área, né? Volume. E o que? Então, é basicamente isso, só que é isso por hoje e até o próximo.